Olá, gente amiga do campo e da cidade, bom dia! Começamos agora ao vivo pela Band Agro Mais e Terra Viva, o AgroBand, a sua janela pelo mundo do campo. Hoje é segunda-feira, boa semana para todo mundo, 8 horas da manhã. Vamos agora aos destaques da nossa edição. O governo anuncia logo mais o Plano Safra da Agricultura Familiar. Amanhã será a vez do agroempresarial. É colheita do girassol. Em Goiás, maior estado produtor da semente, os agricultores participaram de um dia de campo. E no Giro Brasil, você vai ver que estudantes da Universidade Federal do ABC, em São Paulo, participaram de uma competição de foguetes que levaram ao espaço grão de bico para estudos de germinação. É agora no AgroBand. Olá, gente, bom dia para todo mundo, bom dia para você, Carol. Como foi o fim de semana? Bem tranquilo, viu, Valteno? Descansando. Bom dia para você e para quem nos acompanha aqui no nosso AgroBand. Pouco conhecido, mas cheio de potencial, o sorgo é um grão versátil, resistente e também pode ser usado, sabe, como biocombustível. Pois é, Stephanie Loredo e o Alex Fernandes, do canal AgroMais de Brasília, foram até a lavoura ver de perto porque ele é considerado o grão do futuro. Vamos ver. Você sabe o que é o sorgo? Talvez nunca tenha ouvido falar, mas esse cereal vem ganhando cada vez mais espaço no campo e também na indústria. Ele é resistente, nutritivo, cheio de possibilidades e está em plena colheita aqui no Distrito Federal. E hoje a nossa equipe desembarcou nessa fazenda aqui do DF que apostou tudo nessa cultura. E olha, tá linda de se ver. Olha ele aqui. Pequeno, mas poderoso. Um dos cereais mais plantados no mundo. O quinto, para ser exata. O Leonardo é produtor rural aqui da Fazenda Canadá. Decidiu investir só no sorgo nessa safra. Sabe por quê? Porque ele aguenta melhor o frio, precisa de menos água e ainda está com um preço bom no mercado. A gente planta sorgo desde os anos 2000, mais ou menos, e a gente planta porque assim tem um bom retorno financeiro, tem uma boa procura, uma boa demanda, é fácil de vender, de escoar, então é fácil o cultivo, tem um custo de produção baixo e uma lucratividade boa. Hoje o Brasil já produz cerca de 4,5 milhões de toneladas de sorgo por ano. 1.300.000 hectares colhidos e um valor de produção de 2 bilhões e 700 milhões de reais. E sabe quem lidera esse ranking? Goiás. O estado responde por quase 1/3 de toda a produção nacional. E aqui no Distrito Federal, a lavoura também vem crescendo. O sorgo é uma cultura que vem ganhando muita importância na agricultura brasileira nos últimos anos. Há 10 anos atrás, de acordo com as estimativas da Conab, a produção brasileira era de mais ou menos 2 milhões de toneladas, sendo que hoje, em 2025, a mesma companhia estima uma colheita que pode alcançar 5,5 milhões de toneladas. Além de alimentar aves, suínos e bovinos, pode ser uma alternativa no nosso cardápio. O sorgo ele tem diversos benefícios para a alimentação humana, né? Tanto por ser um produto sem glúten, então para a comunidade celíaca, aquelas pessoas que não podem se alimentar de produtos com glúten, é um produto muito benéfico, pode ser utilizado nas farinhas, em substituição às farinhas de milho e também de trigo. O sorgo, no mundo, ele é utilizado, em sua maioria, para alimentação humana. E tem mais! Já tem gente de olho no sorgo, até para mover carros. Pesquisas da Embrapa mostram que ele pode virar etanol, assim como a cana e o milho. Um combustível alternativo que pode ajudar a diversificar a matriz energética do país. Quem diria que esse grão discreto poderia abastecer até os carros do futuro? O campo está virando combustível e o Brasil já acelera nessa direção. Bonito e poderoso esse sorgo, hein? Pois é. Gente, agora a gente vai direto para a Praça dos Três Poderes, em Brasília, porque daqui a pouco o governo anuncia o esperado Plano Safra para os produtores da agricultura familiar, amanhã da agricultura empresarial. Quem tem informações para a gente é o Sebastião Garcia. Sebastião, bom dia, conta tudo. Bem-vindo. Bom dia, meus amigos, Carol, Valteno, bom dia, pessoal de casa. Pois é,
anúncio do Plano Safra, né? Todo ano é o principal, eu diria, evento da agricultura, da pecuária, da nossa economia. É dele que depende muito da produção de alimentos que chega à nossa mesa, a mesa dos brasileiros. Nós estamos aqui na frente do Palácio do Planalto. Há uma movimentação grande aqui, organizada pelo MDA, o Movimento de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com movimentos de agricultura, representantes de todos os estados. E, bom, está sendo anunciado para hoje, para o Plano Safra da Agricultura Familiar, 89 bilhões de reais, segundo o governo, com juros de 3% ao ano. E aí esse 3% seria mais para alimentos essenciais, como a mandioca, legumes, verduras e feijão e até ovos, né? Eu conversei com alguns agricultores aqui que dizem que foi esse montante interessante em relação ao ano passado, mais ou menos 15% a mais. A gente vai acompanhar toda a movimentação aqui hoje durante a manhã, às 11 horas está marcado o anúncio e amanhã também na agricultura empresarial. Valteno, Carol. Obrigado, Sebastião. Bom, o Sebastião falou dos juros, que é um grande desafio, mas tem também a questão dos juros, né, que estão lá nas alturas, né? Juro, na verdade, o que eu ia falar era o seguro rural. Pois é, gente. Agora 8h07, a gente faz um rápido intervalo e na volta, Acre inaugura a maior indústria de café da região norte. Daqui a pouquinho no AgroBand. Olha só, o AgroBand, a sua janela para o mundo do campo está de volta ao vivo. Veja agora um resumo das principais notícias do agro no país com a equipe de jornalismo da Band. Agora é hora do nosso Giro Brasil. Começou o vazio de soja sanitário aqui em Goiás. Até o dia 24 de setembro, estão proibidos o cultivo e manutenção das plantas vivas do grão. Esta medida é adotada para prevenir a doença ferrugem asiática, uma das mais fortes da cultura da soja. Nesta safra, a produção do estado deve ultrapassar 20 milhões de toneladas, um aumento de 21% em relação ao último ciclo. Goiás é o terceiro maior produtor de soja do país, ficando atrás somente do Mato Grosso e do Paraná. O maior complexo industrial de café da agricultura familiar da região norte foi inaugurado na cidade de Mâncio Lima, aqui no Acre. O projeto é uma parceria da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial com a Cooperativa de Café do Juruá. O objetivo é fortalecer o cooperativismo na região, que hoje conta com mais de 180 produtores. O grão de bico da Embrapa volta ao espaço, dessa vez em uma competição de foguetes. Sementes de uma cultivar seguiram a bordo de um foguete construído por estudantes da Universidade Federal do ABC, aqui de São Paulo. Eles representam o Brasil na competição internacional de engenharia de foguetes, realizada lá nos Estados Unidos. O objetivo da missão é expor as sementes ao ambiente espacial para ampliar a variabilidade genética e a resistência delas. O grão de bico é um alimento muito consumido em saladas, pastas e sopas. É tempo de colheita de girassol. Além da flor, a planta também produz semente que vira óleo. Goiás é o maior estado produtor do Brasil. E os agricultores estão sempre aprendendo. É isso que a gente confere agora na reportagem do Thiago Silva e Rafael Marmo. Uma cultura que cresce no campo goiano e pode ser uma alternativa sustentável e rentável para o produtor rural. O cultivo do girassol foi tema de um evento técnico em Santo Antônio de Goiás. Faz com que o setor produtivo se aproxime da pesquisa e que a pesquisa, a tecnologia volte ao produtor para ela ser, de fato, aplicada na realidade do produtor. É uma cultura que possui um excelente custo-benefício. Se você imaginar que uma cultura que te custa em torno de R$ 1.800 por hectare e pode te entregar até acima de R$ 3.500 por hectare de receita bruta. O cultivo do girassol surge como opção de segunda safra, principalmente em Goiás, que sofre com a escassez de chuvas nesse período. Além de você exigir menos chuvas, você tem as questões de pragas e doenças que é mais reduzido. A cultura ela tem uma série de vantagens técnicas também que é muito importante o produtor estar utilizando. Em Goiás, a produção saltou de 45 mil toneladas em 2024 para 71 mil toneladas na safra atual.
crescimento de 58%. A região sul do estado é responsável por 90% da produção total. Municípios como Ipameri, Piracanjuba e Goiatuba lideram a produção aqui no estado de Goiás. E os três, em comum, investem muito em tecnologia, por isso, tamanha rentabilidade. A expectativa é que, com o dia de campo, essas tecnologias possam chegar ainda mais aos produtores e aumentar a produtividade e a rentabilidade do girassol aqui em Goiás. Buscando aí uma alternativa para que os produtores possam aí fazer essa rotação de cultura dentro das suas áreas. A alta demanda por óleo de girassol e derivados tem impulsionado o crescimento da cultura. O consumo de óleo no mundo, ele tem crescido. Vide utilização de biocombustíveis, vide a necessidade de óleos mais saudáveis, como o de girassol, de canola, e é exatamente nesse contexto que a cultura do girassol entra. A crescente demanda abre uma possibilidade de mercado para essa atividade. Você viu que eu prestei atenção numa coisa interessante no programa nosso de hoje. A gente falou de sorgo e de girassol, hein? A gente só fala soja, milho. Sorgo e girassol ajudam o Brasil a produzir sementes, óleos e energia. E belíssimas imagens, viu, Valtena? E o nosso Tiaguinho de volta. Olha só, o AgroBand termina por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã, né, Carol? É isso, amanhã às 8 estaremos de volta. Uma boa segunda. Tchau, tchau.